Olá, nono ano. Na aula de hoje, nós faremos a leitura de uma notícia que traz como temática as fake news, né? As tão polêmicas fake news, né? Para isso, nós iremos iniciar uma pequena discussão a partir de uma charge, né? Vocês sabem que a charge, né, é um gênero textual que é produzido, né, a partir de uma problemática atual, né? O chargista, então, ele cria observando, né, esses problemas que são noticiados nos veículos de comunicação, certo? Aí nós temos aí uma imagem, né, de 5 cadeiras, né, e acima delas alguns aparelhos eletrônicos. E ao fundo nós temos paredes brancas, né, e uma placa bem-vindos ao DA, dispositivos anônimos, né? E de um deles, de um aparelho eletrônico, o celular, vem a seguinte mensagem: e a pior parte, eles me usavam para compartilhar fake news todos os dias. Então, como você pode usar as informações recebidas nas redes sociais ou mensagens instantâneas ao seu favor e sem prejudicar outras pessoas? Vocês já pensaram nisso? Você acredita em tudo que recebe nas redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas? Como você checa se a informação é verdadeira ou não? O que você costuma ler e compartilhar? Bem, observando a charge, né? O que é que você vê na imagem? O que poderiam ser os dispositivos anônimos? Então, na charge, nós vemos aí uma reunião de dispositivos, né? Computadores, notebook, tablet, celular. E os dispositivos anônimos faz alusão ao grupo de pessoas que se ajudam mutuamente por terem problemas emocionais e de saúde diversos, né? Esses grupos de apoio. O que pode provocar humor nessa charge? O celular reclamar que era usado para compartilhar fake news, né? Além do humor, que crítica social é feita na charge? E embora a tecnologia seja acessível a um número maior de pessoas, o uso de dispositivos que dão acesso a ela, por vezes, é inadequado, tornando usuários dependentes e necessitados de autoajuda. Que figura de linguagem o cartunista usa nessa imagem para produzir os sentidos de humor e crítica? O cartunista utilizou da personificação, né, ao atribuir ações humanas e sentimentos a dispositivos eletrônicos. Você concorda com a crítica feita? Isso aí vai ser uma resposta pessoal, né? Vamos lá. De que forma todos esses dispositivos da charge podem ser usados para as pessoas se informarem e fazerem escolhas conscientes? Explique e dê exemplos. Aí também é uma resposta pessoal, né? Mas nós precisamos usar os dispositivos para aprender e compartilhar conhecimentos, resolver problemas, dinamizar situações cotidianas, né? Estabelecer laços sociais, entre outras coisas. Agora vamos à leitura da notícia. Você já compartilhou fake news? Como você sabe se tratar de fake news quando recebe alguma notícia por rede social ou mensagem instantânea? Como é que você identifica? É possível aprender usando fake news? Então, pelo título da matéria que nós iremos ler, que informações você imagina que vai encontrar nessa notícia? Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Vocês consideram isso possível? Vamos saber agora se sim ou não, certo? Alvo de debate ao redor do mundo, por seu possível impacto na democracia, as fake news, notícias inventadas geralmente com o objetivo de viralizar na internet e influenciar consumidores e eleitores, têm sido usadas em uma escola particular do interior paulista para ensinar pensamento crítico e pesquisa científica. A iniciativa do professor de ciências Estevão Zilioli, de Ourinhos, que desenvolveu um curso semanal voluntário no contraturno para alunos do ensino médio. Os próprios estudantes buscam as notícias de cunho duvidoso para análise em sala de aula. A ideia é que eles próprios se perguntem: essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Merece ser acreditada e compartilhada?
Eles trazem as notícias das quais ficam desconfiados. Começamos com notícias de ciências e saúde, mas os alunos se interessaram também por notícias de entretenimento e política, pois estamos em um ano eleitoral. Conta Zilioli à BBC Brasil. O método de secagem é o mesmo para todas. Buscar informações de fontes confiáveis. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras que possam ser demonstradas, até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. A aula se centra em discutir as notícias e em encontrar formas de checar as informações online, buscando as fontes originais dos fatos ou pesquisando em artigos acadêmicos, periódicos científicos, IBGE e sites de tribunais eleitorais, por exemplo. Entre as notícias já analisadas estão uma de que frutas ingeridas em jejum curam câncer, que os alunos percebam que não tinha fontes seguras para garantir a afirmação do título. A de que uma mãe que teria aplicado botox na filha pequena, os jovens foram atrás das imagens da mãe, que é participante de um reality show nos Estados Unidos, e estão tirando suas próprias conclusões pelos vídeos. Uma do cientista Steve Hawking, morto em março, falando sobre vida extraterrestre. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa, mas tinha um título exagerado. Uma de que o juiz Sérgio Moro seria orador em cerimônia da Universidade Americana, a qual, apesar de ter informações verdadeiras, trazia declarações falsamente atribuídas a um pesquisador da instituição. Uma sobre terraplanismo, difícil de ser analisada justamente por colocar em xeque premissas científicas. As nuances das notícias têm sido úteis para os alunos entenderem e categorizá-las, diz Ioli. Vimos que há notícias falsas, mas também as que são baseadas em fatos verdadeiros, porém com títulos exagerados ou sensacionalistas, explica o professor, notando uma mudança de comportamento nos estudantes. Eles já estão mais treinados a ver o que é falso ou não do que recebem no grupo da família e pensam duas vezes antes de acreditar. Antes, se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam que necessariamente era real. Agora estão percebendo que esse critério numérico não vale. E mesmo que eles percebam logo de cara que a notícia é fake, tem de confirmar isso com a metodologia. A ideia foi do professor ser selecionado para o projeto Inovadores, que o ajudou a idealizar um site, batizado pelos alunos de Ourinho de Hoaxbusters, ou Caça-Boatos, que terá uma espécie de termômetro para identificar o quanto cada notícia analisada tem de veracidade. As aulas vêm ajudando os estudantes, diz Giovana, 16, a identificar notícias falsas que circulam nos grupos virtuais nas redes sociais. Algumas são notícias velhas. Quando vamos checar as datas e horários, vemos que tem gente que posta links de 2013, por exemplo, conta Giovana BBC Brasil. Pensando em como o mundo avançou com os meios de comunicação e a eleição do presidente americano Donald Trump, é importante que a gente saber como verificar as informações e compartilhar só depois de ver o conteúdo na íntegra, não só pelas chamadas. Vamos agora discutir um pouco sobre conteúdo explorado no texto. Releia os 2 parágrafos iniciais. Que fato é noticiado? Fake news têm sido usadas em uma escola particular do interior paulista para ensinar pensamento crítico e pesquisa científica. Onde e quando ocorreu? Em um colégio particular em Ourinhos, durante o ano letivo de 2018. Como e por que aconteceu? O professor de ciências Estevam Zilioli desenvolveu um curso semanal voluntário no contraturno para alunos do ensino médio. Os alunos buscam as notícias de cunho duvidoso para análise em sala de aula. Essa iniciativa surgiu em decorrência do debate mundial que tem sido feito sobre as fake news e por seu possível impacto na democracia e na manipulação dos usuários na internet. Você considera essa iniciativa relevante? Por quê? Uma resposta pessoal, né? Mas é importante, né, a gente saber que nós temos como garantia o direito de nos comunicar, né? De nos expressar, de compartilhar informações, né? Por isso esse projeto ele é tão relevante para a criação do pensamento crítico. Releia o trecho da notícia.
Eles trazem as notícias das quais ficam desconfiados. Começamos com notícias de ciências e saúde, mas os alunos se interessaram também por notícias de entretenimento e política, por estarmos em um ano eleitoral. Como os alunos do professor Estevam fazem a checagem dessas informações trazidas para a aula? Você já fez esse procedimento? Os alunos trazem as notícias de caráter duvidoso, buscam informações em fontes confiáveis e seguras que possam ser demonstradas e justificadas por métodos científicos. Segundo o professor, em quais fontes os alunos precisam checar as informações? Você já usou essas fontes para pesquisa? Nas fontes originais dos fatos ou por meio de pesquisa em artigos acadêmicos, periódicos, científicos, IBGE, sites de tribunais eleitoral, entre outros. Que outras fontes, além das citadas no texto, podem ser pesquisadas para checar a veracidade da notícia? Pesquise na internet se precisar. Em agências de checagem de fatos, como eFaças, Boatos.org, Agência Lupa, Aos Fatos, entre outras, e portais de notícia que têm seções específicas para esse tipo de consulta. Lê as informações do quadro e responda. Fake news é o nome dado ao fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais ou por mensagens instantâneas. Essas notícias falsas podem ser do seguinte tipo: conteúdo criminosamente fabricado, ou seja, 100% falso para enganar o leitor, sátira ou paródia descontextualizada e apresentada como se fosse notícia verdadeira, conteúdo manipulado com notícias e imagens diferentes do ocorrido, contexto falso, imagens e fatos descontextualizados para levar o leitor a acreditar em uma situação diferente do que ocorreu, conteúdo enganoso com uso de dados reais, uma interpretação falsa ou exagerada, conexão falsa com o uso de fotos, títulos ou legendas sem conexão com o conteúdo. Quais notícias analisadas pelos alunos do Colégio de Ourinhos podem ser enquadradas em conteúdo enganoso? A notícia sobre as frutas ingeridas em jejum que curam câncer pode ser considerada enganosa, porque o consumo de determinados alimentos previne vários tipos de doença, inclusive o câncer, mas não há comprovação sobre o fato noticiado. Em relação à notícia sobre o cientista Steve Hawking, morto em março falando sobre vida extraterrestre, os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa, mas tinha um título exagerado. A notícia sobre terraplanismo colocava em xeque diferentes premissas científicas. Em qual das notícias analisadas pelos alunos pode ter ocorrido conexão falsa? Explique. A notícia de que o juiz Sérgio Moro seria orador em cerimônia da Universidade Americana, a qual, apesar de ter informações verdadeiras, trazia declarações facialmente atribuídas a um pesquisador da instituição. Qual das notícias pode ter disseminado conteúdo manipulado? A notícia de uma mãe que teria aplicado botox na própria filha. Como os alunos estavam pesquisando o vídeo, pode ser que tenha sido manipulado. Em sua opinião, porque muitas vezes pode ser difícil identificar uma fake news. Segundo o professor Zioli, a quantidade de compartilhamento não prova que uma notícia é verdadeira. Você concorda com ele? Bem, muitas notícias apresentam informações verdadeiras, mas fora de contexto, né? Com conexões falsas ou exageradas. Por isso, o texto deve ser lido na íntegra e seus dados devem ser analisados. Releia o depoimento da estudante Giovana e responda as questões a seguir. Pensando em como o mundo avançou com os meios de comunicação e a eleição do presidente americano Donald Trump, é importante para a gente saber como verificar as informações e compartilhar só depois de ver o conteúdo na íntegra, não só pelas chamadas. Que acontecimento a estudante atribui à disseminação de fake news? Em sua opinião, que outros acontecimentos no Brasil e no mundo podem ter sofrido grande influência de notícias falsas? A estudante comenta que a eleição de Donald Trump ocorreu em decorrência da disseminação de fake news. Em suas redes sociais ou grupos de aplicativo de mensagem instantânea, é comum as pessoas compartilharem conteúdo só pela chamada? Muito comum, né? Você acha que as pessoas, de modo geral, sabem quais são as consequências de compartilhar notícias falsas? Com certeza não, né? As pessoas compartilham conteúdo achando que não estão fazendo nem infringindo nenhuma lei. Você concorda ou discorda da opinião apresentada pela estudante Giovana?
Eu concordo. O que o professor Estevão conquistou com a ideia de criar esse grupo no colégio onde trabalha? Qual é a relevância dessa iniciativa para a sociedade? A iniciativa do professor, né, foi selecionada para o projeto Inovadores, que o ajudou a idealizar um site que terá uma espécie de termômetro para identificar quando cada notícia analisada tem de veracidade. Com essa iniciativa, mais um site de checagem de fatos pode ajudar a identificar notícias falsas. Chegamos ao final da nossa aula, né? Através dessa leitura, nós podemos aí refletir um pouco sobre compartilhamento de notícias, informações, né, na internet, nas redes sociais, e de como comprovar, né, se esses conteúdos que nós recebemos são verdadeiros ou não, né? Porque nós temos responsabilidade em tudo que nós postamos, publicamos, compartilhamos nas redes sociais. Então, não façam nenhuma publicação ou compartilhamento sem ter certeza da veracidade desses acontecimentos, certo? Fiquem em paz e até a próxima.